eu posso muito bem vir aqui e começar a preencher. 15 mil, 20 mil, 30 mil, 80 mil, que as 800 mil, né? 45 mil. Eu posso ir preenchendo, mas olha o tempo que eu ia demorar para colocar números aleatórios aqui. O Excel, ele tem uma função chamada aleatório, que ele preenche números aleatórios aqui para a gente. Então, vamos lá. Você vai digitar igual, e eu quero reforçar isso sempre que você for começar uma fórmula, uma função, você tem que digitar igual, para informar para o Excel que você está começando uma nova fórmula. Não se aplica nenhuma fórmula no Excel sem digitar o sinal de igual. Beleza? Então, igual. E aí, como eu disse para vocês, o nome da fórmula é aleatório. Então, eu comecei a escrever aleatório. E aí, eu coloquei AL e apareceu duas fórmulas, duas funções ou fórmulas, que é a fórmula aleatório, coloca informações aleatórias, números aleatórios, e a fórmula aleatório entre. Eu vou usar a fórmula aleatório entre, que eu vou estabelecer quais são os critérios para executar essa fórmula aleatório. Então, ó, cliquei com a setinha aqui para baixo, selecionei aleatório Enter. E quando eu teclo em Tab, que é aquela setinha apontando para um lado, e aquela outra setinha apontando para o outro aí no seu teclado, Tab, geralmente ela fica acima de fixa e abaixo de aspas. Então, Tab, você vai apertar Tab, ela vai selecionar e já vai abrir um parêntese. Depois que você informa para o Excel qual que é a fórmula que você quer executar, você tem que abrir um parêntese, beleza? Então, apertei Tab, ele já aplicou o parêntese. Agora, observem aqui que vai aparecer aleatório entre, parêntese inferior, que é a próxima informação que a gente vai colocar. O que é esse inferior? É o número inferior que você quer que ele apareça aleatoriamente. Eu vou colocar aqui, sei lá, 20 mil. 20 mil, ponto e vírgula, e o maior número que vai aparecer, que vai ser, sei lá, 80 mil. Não, vou colocar 90 mil. Não precisa fechar parênteses nesse caso. Nesse caso, existem outras fórmulas, que vai ter fórmula dentro de fórmula e tal, não quero complicar, mas nesse caso não precisa fechar parênteses. Se você quiser, fecha parêntese e tecla Enter. Então, ele trouxe um número aleatório para mim. E aí, para mim replicar essa fórmula para as demais células dessa coluna, como que eu faço? Eu posso posicionar o cursor do mouse aqui e arrastar para baixo. Dá certo. Vou dar um Ctrl Z para ensinar para vocês uma segunda forma. Ou eu posso vir aqui, ó, e posicionei o cursor do mouse, apareceu o cruzilhadinho e dar um duplo clique. E aí ele vai replicar também essa informação. Beleza? Então, olha só, como é só um exemplo, eu usei a fórmula aleatório. Beleza? Ó, observe uma coisa, por ser aleatório, cada vez que eu clicar ou realizar uma execução dentro do Excel, ele vai mudar aleatoriamente entre 20 mil e 90 mil. Então, vai trazer números aleatoriamente. Não é isso que a gente quer um número fixo. Então, agora eu vou ensinar para vocês uma forma de a gente deixar esse número fixo, beleza? Então, vamos colocar aqui os números aleatórios de despesa. Então, vamos lá. Vou fazer mais rápido um pouquinho para a gente ganhar tempo. Igual aleatório entre, apertei Tab, vou determinar o menor número inferior. Nesse caso, eu quero que as nossas unidades aí deem lucros, tá bom? Então, eu vou colocar abaixo de 20 mil. Então, eu vou colocar aqui as despesas entre R$10 mil, ponto e vírgula, e 20 mil. Teclei Enter. E vou posicionar o cursor do mouse aqui nesse quadradinho e dar um duplo clique. Beleza?
Ó, Thiago, como que a gente faz para esses números não ficarem mudando sempre? Vocês vão aprender agora. Você vai, e agora se liga aí para um atalho muito usado, já falei, já citei ele aqui, mas eu quero repetir de novo, tá? Você posiciona o cursor do mouse aqui, ó, você clica sobre a primeira célula que você quer selecionar, aperta Shift, que é aquela setinha apontada para cima, Shift. Você usa o Shift para digitar letras maiúsculas e minúsculas, beleza? Shift. E você vai clicar com a setinha para o lado. Então, eu selecionei aqui a primeira linha e a segunda linha da coluna D e da coluna E. Então, eu selecionei aqui, ó, a coluna D3 e a coluna E3, certo? E agora, a coluna D3 e a coluna E3. Estou apontando aqui com o dedo, né? Com coisa que vai dar certo. Mas beleza, a coluna D3 e a coluna E3. E agora você vai continuar pressionando o Shift, só que agora você vai pressionar Ctrl e vai teclar setinha para baixo. O que ele fez? Ele selecionou todo o intervalo. Para você ter mais produtividade no seu dia a dia, anota isso, tá? Não anotar, mas pratica isso. Porque com o passar do tempo, você utilizando mais o teclado, pode ser que você se torne um pouco mais produtivo, tá bom? Então, suponhamos que você tenha aí uma tabela muito complexa de 500 linhas. Se você for usar o mouse e arrastando e selecionando até lá embaixo, pode demorar demais. Então, se você usar esse atalho, você vai ganhar tempo, beleza? Então, eu vou repetir o atalho aqui só para gravar na memória de vocês. Você vai apertar Shift, setinha para cima, e agora você vai teclar na setinha para o lado. E agora você vai apertar Ctrl, setinha para baixo. Você vai selecionar todo o intervalo dessas linhas e dessas colunas. Beleza? Agora, nós queremos fazer aquele aleatório entre parar. Quando eu clico aqui, ele muda, certo? Então, vamos lá. Você vai dar um Ctrl C. E agora, nós temos algumas opções aqui. Você vai colar só esses valores que a gente está vendo aqui. Observem aqui em cima, que nós, selecionando aqui a coluna D3, aqui na barra de fórmulas, o nome disso aqui é barra de fórmulas, e dentro da barra de fórmulas vai aparecer o que está escrito. Nós vemos o número, mas existe uma fórmula por trás. Então, qual que é essa fórmula que existe aqui? Então, essa fórmula que existe aqui é aleatório entre 20 mil e 90 mil, certo? Então, nós vamos tornar isso aqui em um número. Vamos esquecer essa fórmula. Então, eu copiei, e agora eu vou clicar com o botão direito. Nós temos aqui, quando eu clico com o botão direito nesse intervalo, vai aparecer recortar, copiar e opções de colagem. Nós copiamos e agora nós vamos colar como valores. Aqui, ó, nesse íconezinho com 1, 2, 3, valores. Então, quando você cola como valores, observem uma coisa. Aqui na barra de fórmulas, aquela fórmula sumiu. E ficou só o valor. Beleza?